Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, irmãos, hoje e para sempre. Amém. Este canal foi aberto pelo Senhor Deus Todo-Poderoso com o intuito de te fortalecer, de te incentivar, de te encorajar e principalmente para que juntos continuemos alcançando entendimento, conhecimento, discernimento, principalmente do mundo espiritual, para que nós, como seres espirituais, mas vivendo em um corpo humano, possamos nos livrar de muitos problemas, de muitas necessidades ou carências e possamos ter vitórias e sucesso. É por isso que nós temos como fundamento a poderosa palavra do Deus Altíssimo, que é a Bíblia Sagrada. E estamos colocando alicerce hoje no Salmo de número 17. E assim está escrito: Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim, a minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos seus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com um leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Que o próprio Deus, autor desta palavra poderosa, a vivifique com o seu Espírito Santo e ele consiga atravessar as barreiras religiosas, os dogmas, os ensinamentos que praticamente formaram uma barreira, uma fortaleza ao derredor de nossa mente, de tal forma e de tal maneira que hoje nós temos certas dificuldades para aceitar o que, pelo menos para nós, no momento, é novo. A novidade, às vezes, ou quase sempre, nos assusta,
porque estamos tão acomodados, estamos tão moldados pelo que nos cerca, que nós temos um certo receio de arriscarmos, de nos colocarmos à mercê de coisas novas que, infelizmente, pensamos poderão nos prejudicar. E este espírito de preservação, às vezes, nos isola, às vezes, nos leva a um isolamento pernicioso para nós mesmos, porque não permite que nós acompanhemos o progresso, não admite que tudo está crescendo, florescendo, se expandindo. É por isso, queridos e amados ouvintes, que o Espírito Santo nos tem trazido a Ti, para que em nome do Senhor Jesus Cristo, uma luz, pelo menos como de uma vela, de uma lamparina, ou pelo menos de um fósforo, se acenda no íntimo dos nossos corações. Como alguns dizem, que possamos enxergar lá no final do túnel uma pequenina luz, mas que brilha com intensidade, porque deseja que nós tenhamos um rumo, que nós tenhamos uma direção, para que nós não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós permaneçamos no único e verdadeiro caminho que leva à vida eterna e aqui à vida abundante, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo quer falar conosco neste instante, neste momento, pedindo a sua atenção e a sua paciência para pensar, para meditar, para juntos fazermos aqui uma reunião, um conselho e tenhamos um diálogo, não apenas um monólogo, mas um diálogo de poder dar e receber, de poder opinar, mas também ouvir, para que nós possamos chegar a conclusões sensatas, plausíveis, inteligentes, mas acima de tudo, como temos falado aqui, que nos tragam bons resultados. É por isso que nós gostaríamos agora que os amados ouvintes, fisicamente ou na sua imaginação, tivessem uma Bíblia. Eu creio que todos que estão nos ouvindo nesse instante têm uma Bíblia ou conhecem uma Bíblia. Superficialmente, rapidamente, devido ao nosso tempo, imagine agora, nós abrimos a Bíblia e a maior porção da Bíblia, a grande porção da Bíblia, a maior quantidade da Bíblia é denominado Velho Testamento. O Velho Testamento é a maior porção, é a maior parte da Bíblia Sagrada. E o Velho Testamento tem um foco, um laser. O Velho Testamento, ele é exclusivamente, ele é praticamente a única pessoa referida ao Senhor Deus. Existem muitos fatos, muitas histórias, muitos acontecimentos, mas o foco do Velho Testamento é Deus, o verdadeiro Deus. O Velho Testamento enfatiza
e quer que todos entendam e compreendam a máxima dos hebreus. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. A tradução, o significado aqui para nós é Israel, o povo de Deus, ou seres humanos, humanidade. O Senhor, nosso Deus, é único. Não existe outro. Não existe outro. Só existe um Deus. A palavra de Deus diz, de fato, que existem muitos deuses e muitos senhores, mas o apóstolo simplifica e explica que para nós existe um único Deus, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que se apresentou como grande eu sou a Moisés e a Faraó, que se apresentou a Abraão e mais tarde a Isaque e a Jacó, e depois usou estes encontros dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Para nós aqui, poderíamos dizer, o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Pai Celestial, é o Deus da Bíblia Sagrada. Principalmente, é o Deus que se manifesta, que se dá a reconhecer no Velho Testamento. Agora, a pessoa maior, a pessoa praticamente exclusiva do Velho Testamento é Deus, o Pai. Mas, lendo a Sagrada Escritura, o Velho Testamento, nós perceberemos a menção do Filho. Nós perceberemos a menção do Espírito Santo. E nós perceberemos a menção de anjos. Existem outros? Sim. Mas para nós, o que interessa são estes. Não queremos contato com outros. Não queremos nem saber dos outros. Somos, ou como dissemos, estamos focados no Pai, no Filho, no Espírito Santo e nos anjos. Mas, como temos a base, a Bíblia Sagrada, quando nós chegamos no último profeta chamado Malaquias, em algumas Bíblias, inclusive, existia aí 4 folhas, 4 páginas em branco. Os estudiosos dizem que foram 400 anos em que não houve comunicação de Deus com a terra. Algum fato, algum acontecimento, algum erro que nós cometemos impediu que Deus se comunicasse conosco durante 400 anos. Mas tudo está planejado. Tudo está muito bem planejado. E então, quando nós passamos Malaquias, e em algumas Bíblias, essas 4 páginas em branco, nós vemos o título de um Novo Testamento. O Novo Testamento é a segunda porção da Bíblia Sagrada. O Novo Testamento é um pouco menor do que o Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, para aqueles que já leram ou que querem começar
ainda hoje, a verificar o que está escrito, nós vamos perceber que a palavra de Deus agora muda o foco. E o foco agora é o nascimento do Filho de Deus aqui na terra. E os 4 evangelhos então relatam como foi, como aconteceu a chegada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a esta terra, a este mundo. E agora, durante esses evangelhos, nós começamos a perceber que o Pai continua presente. O Pai está presente. Pai quer dizer fonte. Ele é a fonte. Não há como existir, subsistir, viver sem o Pai. Ele é a fonte. Para que nós possamos ter vida, precisamos estar conectado, ligado à fonte. É dele que procede a nossa vida, a nossa força, a nossa energia, o nosso fôlego. E então, durante algumas páginas do Novo Testamento, nós vemos o nascimento e também, finalmente, a morte, a crucificação, mas principalmente a ressurreição do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ressuscita, ele dá uma ordem aos seus discípulos, aos apóstolos, dizendo: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. E quando nós vamos então ao livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o relato de 120 discípulos reunidos no cenáculo. E então eles ouvem um som, como se fosse de um vento veemente, e sobre cada um deles descem como chamas, labaredas de fogo, repartidas sobre cada um. É-lhes dado então a capacidade de falar em línguas que eles não aprenderam na infância, talvez nem conhecessem. E este sinal para todos os habitantes, ou transeuntes, ou visitantes de Jerusalém, naquela festa, se confirma a promessa de que o Senhor Jesus Cristo foi preparar-nos lugar, mas enviou o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco todos os dias e nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo quanto ele ensinou. Então agora, a partir de Atos dos Apóstolos, se fala do Pai, se fala do Filho, mas o foco agora é o poderoso Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, o Espírito da criação, o Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eles formam uma unidade. Mas agora, os relatos enfocam o Espírito Santo comandando as ações, as atitudes, os atos dos apóstolos. E então, encerrando rapidamente, nós vamos ao final da Bíblia. E no final da Bíblia está o livro de Apocalipse, que significa revelações, que é o que nós precisamos, necessitamos
E louvado seja o nosso Deus, estamos recebendo. Mas, como está escrito, precisamos de ouvidos para ouvir, coração, mente para entender. Caso contrário, o Espírito Santo não vai conseguir, apesar da sua força, do seu poder, nos transmitir os recados, as mensagens que vão nos beneficiar tanto, mas que, infelizmente, às vezes, não fomos ensinados, não fomos preparados para receber. Então, em Apocalipse, é um livro um pouco pequeno, é possível lê-lo de uma só vez, podemos repetir a leitura, mas nós vamos notar algo interessante. Apocalipse, o encerramento, o fechamento, o findar, o ômega, fala do Pai, fala de Jesus, o Filho, fala do Espírito Santo, o Consolador, mas agora fala muito mais dos anjos. Apocalipse agora é a batalha, a guerra dos anjos. Anjos maus e anjos bons. É a hora do combate final. É a hora do acerto de contas. É a hora de verdadeiramente recompensar os justos e penalizar os transgressores da lei. Mas o que o Senhor tem falado conosco é que os anjos não tomam o lugar do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo, porque isto não aconteceu durante todo o trajeto que nós fizemos na Bíblia Sagrada. Eles formam um governo, eles pertencem a um reino, e todos sabem que nesse reino existe um comando central. Existe um comandante maior. E a ele obedecem os anjos. É por isso que nós estamos fazendo orações poderosas, porque nós cremos no Pai como doador, cremos em Jesus, Salvador e Redentor, como que paga o preço, não com ouro nem com prata, mas com a própria vida, com o próprio sangue vertido na cruz. Cremos em Jesus como curador, porque foi pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, que nós recebemos o direito de sermos curados. Cremos no Espírito Santo, que é aquele que nos ensina essas coisas. Jamais descobriríamos por nós mesmos. Somente a graça, somente o Espírito Santo para nos ensinar a palavra de Deus. Mas finalmente, queridos ouvintes, o ministério dos anjos, os servidores, aqueles que realizam, aqueles que fazem. E queremos encerrar, por causa do tempo, com aquilo que Deus colocou em nosso coração. Os anjos não são o correio. Os anjos são os carteiros. Os anjos não são o dono da pizzaria. Os anjos são o motoboy que entrega na sua mão, aí na sua casa, na sua residência, aquele belo e saboroso pedaço de pizza. E quando ele chega com frio ou molhado, enfrentando o mau tempo,
nós não nos ajoelhamos, nós não idolatramos, mas é lógico que nós não batemos a porta na cara dele. Nós não recebemos carrancudos, irados, nervosos. Nós o recebemos com alegria, com um sorriso e com gratidão. E quantos bondosos e generosos às vezes os convidam para entrar um pouquinho, enxugar o rosto com uma toalha, ou receber uma gorjeta. Querido irmão, querida irmã, se nós permitirmos que o Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento, quanta coisa ruim deixará de acontecer em nossas vidas e quantas coisas boas, ótimas, começarão a partir de agora a ocorrer, a acontecer em nossas vidas. Perdoe a falta de português para entender, para falar. Não oramos aos anjos. Por favor, não oramos aos anjos. Oramos ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, buscando a instrução do Espírito Santo e se baseando única e exclusivamente na palavra de Deus, no que está escrito. Mas reconhecemos que são os anjos, naquela escada de Jacó, sobem a Deus levando os nossos pedidos, nossas petições, e descem pela escada dos céus alegres e contentes para trazer a tua bênção e a minha bênção. Se tão somente um raio de luz surgir agora em nosso entendimento, um milagre vai acontecer. A oração é poderosa por isso, porque não ficamos na teoria apenas pedindo. Nós nos dirigimos à pessoa indicada por Deus, a pessoa que Deus escolheu, o enviado de Deus para trazer o teu milagre, para trazer a tua bênção, para trazer a tua cura, a tua liberdade, para trazer o teu progresso, o teu sucesso e a tua vitória. Ó Senhor Deus, onipotente Pai Celestial, Senhor Jesus Cristo, o que o Senhor fez, o que o Senhor realizou, mas o melhor, quando o Senhor ressuscitou e ratificou, Espírito Santo, que veio com tanta paciência, com tanto amor, com tanto carinho, batendo insistentemente na porta do nosso coração para nos trazer este recado. Anjos poderosos que vieram colocar em fuga agora todos os espíritos da maldade. Anjos que vieram agora com espadas de fogo para rechaçar todos os ataques do inimigo, do adversário. Anjos favoráveis a cada um de nós, que estão agora expelindo, expulsando adversários e inimigos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agora entreguem a cura, a saúde. Entreguem agora a libertação que vocês trouxeram de Deus, o Pai, pelo sangue de Jesus, na unção do Espírito Santo. Anjos, agora entreguem a prosperidade, a fartura e a abundância. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta concordância aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoado, meu irmão. Seja abençoada, minha irmã. Só estenda a mão e receba. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por favor, se cadastre, dê o like, aperte o sininho, divulgue nas suas redes esta mensagem
E, principalmente, faça seus comentários. Ajude-nos e Deus te abençoará de uma forma tremenda e poderosa. Receba agora a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Fique com Deus. Deus vos abençoe.